De volta, senhoras e senhores, palco Capacitação Mi Expo Fórum 2024. Ao meu lado já está aqui o Lucas Lira, que é da Fábrica de Nerds. Aliás, eu achei super criativo, Fábrica de Nerds, clube de inovação. Tem o porquê desse Nerds, né? É o Núcleo de Engenharia, Robótica e Desenvolvimento Educacional Sustentável. Caramba, tá? então já está incluso Todo incorporado, tudo perfeitamente. incorporado. Muito bom, muito bom. Dentro deste palco aqui, a gente está falando sobre capacitação, o que de fato o brasileiro, não só no seu quesito educacional normal, mas na tecnologia a gente está se educando, né? Perfeito, E sim. isso é fantástico porque as possibilidades são incríveis. E acho que é um pouco sobre isso que você vai trazer, né? Exatamente. As possibilidades que a tecnologia vai oferecer dentro desse tema, que é o Generative Design e Interações. Eu queria que você falasse rapidamente o que é a Fábrica de Nerds. Conta um pouquinho pra Bom, gente. vamos lá, Anderson. A Fábrica de Nerds é um clube de inovações, né, que trabalha com diversos pilares, né? Focado na parte de treinamento, tanto na parte educacional quanto da parte industrial. Então, dentro da Fábrica de Nerds, a gente desenvolve diversos cases voltados à parte industrial, né? Com a parte de robótica, a parte de inteligência artificial, né? Temas que estão aqui no Mi Expo. E hoje a gente vai trabalhar com design generativo, né? Que é uma ferramenta de software que pode propor um novo conceito para a produção de produtos. Ou seja, aquele meme que a gente vê na internet, as profissões do futuro. Que profissões? A gente não sabe que é do futuro. Tá tudo incluso. Tá tudo incluso, tá tudo incorporado ali dentro. Então a gente olha o que tem no mercado e traz essas informações para que as capacitações sejam ali de ótimo nível em excelência, né? Para a população. O Lucas Lira é embaixador da Autodesk Global e a partir de agora ele começa a conversar com a gente. Bom trabalho, Lucas. Perfeito, fica à vontade. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, saudações a todos, né? Nós estaremos aqui falando sobre um tema pertinente, né? Voltado às tecnologias do futuro. E o design generativo é uma das tecnologias que está incorporada em relação à parte de desenvolvimento de novos produtos. Então, como bem apresentado, eu sou o Lucas, né? Lucas Lira. Já atuo com o Autodesk Fusion 360 aqui no Brasil desde o início da chegada da plataforma, né? Meados ali de 2013, 2014. E desde então, a Fábrica de Nerds tem se incorporado essa ferramenta, né? Para o desenvolvimento de novos produtos, novas peças e voltado sempre ao perfil da indústria, que é o nosso principal foco, né? Voltado à parte de treinamentos. Bom, ao decorrer desses anos, né? Ao decorrer dessa carreira, a construção dessa carreira, a gente se depara com este tema, né? Então, nosso objetivo de aprendizagem, né? Trabalhar e entender essa gama de tecnologia que o design generativo tem incorporado no Autodesk Fusion 360, né? E suas aplicações, né? Também trabalhar com os recursos, né? Quais são os recursos que eu possuo dentro dessa ferramenta que eu posso aplicar no meu dia a dia, dentro de alguns recursos, algumas simulações que eu posso estar gerando dentro da plataforma, algumas necessidades que eu tenho em relação aos clientes da indústria. Então, é algo que a gente consegue utilizar ali dentro do nosso cenário, dentro do nosso contexto de interação de software, né? E também descobrir as potencialidades do design generativo dentro das nossas aplicações com um viés aí da parte industrial. Então, esse é o nosso principal foco aqui dentro da nossa dinâmica de aprendizagem, né? Dentro desse objetivo de aprendizagem. Bom, então vamos lá. Para a gente já começar a esclarecer, a entender o que é o design generativo e como ele pode ser aplicado, a gente pode observar aqui, né? Subtrativo, robótico e compostos em uma aplicação de carga, né? Então tem um determinado produto no nosso viés. A gente está observando aqui um produto que é do setor automotivo, né? Da indústria automotiva. E aí a gente vai trabalhar aqui com uma análise em relação a esse componente. Esse componente é um estudo de caso da GM, né, da General Motors, e aí ela utiliza o próprio o design generativo, né, como uma ferramenta disruptiva. Como é que essa ferramenta ela pode ser aplicada no conceito, no desenvolvimento de um determinado componente dentro do meu setor de fabricação? Então tá aí, né? O sistema, né, tradicional de modelagem tridimensional hoje sofre uma grande revolução com a aplicação do design generativo, que é uma ferramenta de automação, uma automação de design que incorpora aí a base, né, da inteligência artificial. Então toda a parte de condição algorítmica
que você tem hoje, dos modelos matemáticos, eles são sincronizados em nuvem, e aí acaba trazendo essa parte de automação à parte do processo de modelagem tridimensional. E aí a General Motors acaba incorporando, né, essa abordagem para o desenvolvimento e a produção de um determinado componente dentro da sua linha de processo, né? Em um case aí nós temos esse protótipo. Tá? Bom, então, de fato, a gente consegue observar aqui duas imagens, né? O modelo anterior desenvolvido através do sistema de modelagem tradicional, tridimensional, e aí, ao lado, nós temos aqui a produção de uma peça, utilizando aí a capacidade potencial da sincronização dos dados em nuvem e também da inteligência artificial, né, trabalhando ali todo com um sistema computacional. E aí a gente consegue observar aqui esses dois elementos aí, esses dois comparativos. O que era um componente utilizando o sistema tradicional de modelagem tridimensional e o que se tornou após o tratamento de dados, após análise do time de engenharia, para trazer aqui essa peça como um modelo base para o sistema de implantação dentro de um veículo. Aqui a gente consegue observar um breve vídeo, né, ilustrativo em relação a todo esse estudo do processo de remodelamento deste nosso componente. Então ali a gente consegue observar que é um componente voltado ao sistema de segurança, né, dos ocupantes do veículo, e é um componente que ele possui ali vários outros componentes inseridos dentro desse processo. Então era uma peça que possuía 8 divisões. E aí, com a inserção desse estudo, né, com a inserção do design generativo, você consegue chegar a uma peça modelo como essa que a gente consegue observar aqui na tela. Então, aquilo que era um conjunto de 8 componentes separados que você precisaria fazer a integração, você tem ali a produção de um único componente para suprir aí essa demanda do setor automotivo. Então, imagine que você tem ali o desenvolvimento de um carro, uma plataforma automotiva que possui diversos componentes subdivididos ali, 500 componentes, e aí com a integração da inteligência artificial, a integração do design generativo, você consegue reduzir 30%, você consegue reduzir 20% de componentes a serem integrados dentro dessa plataforma. Bom, e aí tá, né? Dentro do design generativo, a gente consegue, aplicando esses recursos da ferramenta incorporada Autodesk Fusion 360, a gente consegue gerar vários resultados. E aí, certamente, com o time de engenharia ou time de manufatura, que vai vai elaborar uma análise e vai tomar as decisões necessárias para até chegar à produção final de um determinado componente. E aí aqui a gente tem a exibição de 3 modelos, né? O V0, o V1 e o V2, né? O V0 era o componente inicial, então ele suportaria ali uma carga de 12,1 kN em relação à parte de resistência. Quando você tem ali no V1, que já é um modelo que foi gerado com a inteligência artificial, com o Generative Design da plataforma do Fusion 360, você já tem uma peça, tá? Que a partir do momento que você tinha a integração de 8 componentes, ela passa a ter a integração de uma única peça. E essa peça aumenta a sua resistência aí em relação a 18,8 kN. Tá? E aí você tem o modelo V2, né? Um design aí, um terceiro design, na verdade um segundo design utilizando a inteligência artificial, que aí ela tem uma resistência representativa aí de 13,1 kN, tá? E aí certamente, né, com o time de engenharia, todo esse processo ele vai ser analisado para que as melhores escolhas, a tomada de decisão seja assertiva. Bom, e aí a gente consegue observar também outro dado, né? Então, no anterior, a gente conseguiu observar aqui a resistência desse nosso modelo, desse nosso case, e agora a gente consegue observar a massa sendo ali distribuída em relação a esse componente. No mesmo processo de análise, a gente consegue observar aqui os 3 modelos, e aí a versão V0, ela tem uma massa aí de 2,1 kg, a V1 tem aí uma massa de 1,27 kg, e a V2 tem uma massa aí de 0,25
55 kg, tá? E aí a gente consegue observar que o modelo V1 tem uma redução de massa de 40%. E se a gente analisar no dado anterior, a gente consegue observar que tem uma resistência de 18,8 kN, né? É uma peça que apresenta a maior resistência dentro dessa análise e é uma peça ali que também possui uma redução em relação à sua massa. Então hoje se fala muito em relação à parte de descarbonização, a gente fala muito em relação ao processo de sustentabilidade, né? Economia de material, a redução de geração de resíduos na indústria. O Generative Design pode ser uma ferramenta que você pode incorporar dentro do seu processo de desenvolvimento para que você possa atender a essas necessidades da indústria. Tá? Então a gente consegue observar aqui dentro dessas nossas análises. Bom, aqui um review geral final, né? Dentro desse case gerado ali dentro da General Motors, foram gerados mais de 150 designs, tá? Então, a ferramenta do Generative Design, ela trabalha com múltiplos resultados. Tá? A gente consegue trabalhar ali com a inserção de parâmetros dentro da plataforma e aí ela vai fazer a varredura com a sincronização dos dados em nuvem e aí você vai gerar ali relatórios onde você vai efetuar uma análise com o time de engenharia para que você possa tomar ali as melhores decisões em relação ao processo de escolha. Seja ali um produto que tenha maior resistência ou seja ali um produto que venha apresentar a redução de massa dentro do processo de fabricação. E aqui uma peça, né, um modelo foi consolidado como escolha do time de engenharia dentro desses mais de 50 designs apresentados com a utilização da ferramenta. E aí sim, a gente chega a um resultado de 40% na redução de peso do protótipo inicial, utilizando o processo de manufatura tradicional, o processo de modelagem tradicional, e um acréscimo de 20% em relação ao processo de resistência, tá? Então, esse emparelhamento, né, como um processo de manufatura aditiva, você consegue efetuar aí a produção de um componente como esse. Então, aqui a gente consegue observar um componente que precisaria 8 diferentes componentes para se integrar em uma única parte, e aí com esse processo de tecnologia de inteligência artificial, análise de dados e generative design, a gente tem a consideração de um único componente a ser integrado à estrutura do veículo. Lembrando, esse aqui é um case, né, do setor industrial automobilístico, mas essa ferramenta, né, de modelagem tridimensional, utilizando as competências de dados em nuvem e do Generative Design, pode ser aplicado para qualquer outro setor aí, da indústria. Bom, mas e o design generativo, né? O que de fato ele é, né? Então ele é uma abordagem de design, né? Um parceiro criativo. Ele não é uma ferramenta de substituição, tá? Em relação a um técnico que você tem no setor de fabricação, a um engenheiro, ele não é uma ferramenta que vai substituir essa mão de obra, e sim vai ser um parceiro criativo, um seu aliado no seu processo de desenvolvimento, tá? Vai trabalhar com inúmeras inserções em relação a possibilitar o crescimento, né, futurístico da sua empresa, né, com as soluções de novos produtos a serem incorporados ao seu portfólio, e sim uma poderosa ferramenta no processo de engenharia. Bom, e o design generativo dentro do Fusion 360, né, é uma tecnologia que é líder de mercado, né? Então, uma ferramenta ali que está apta ao time de engenharia. Então, aquele engenheiro que estava habituado a trabalhar dentro do sistema de modelagem tridimensional tradicional, hoje ele tem ali um recurso que é o seu aliado para o desenvolvimento em si de novos produtos, tá? Você vai ter, ali como a gente conseguiu observar no case anterior, a geração de mais de 150 modelos de design a serem analisados, você tem ali uma gama, né, gerando múltiplas soluções validadas em relação à parte de desempenho de fabricação. Você vai imputar dados, informações para que essas informações sejam tratadas pela computação em nuvem do software, para que você possa tomar ali as melhores decisões em relação ao processo de fabricação. E sim, né, uma ferramenta que vai validar ali, vai valorizar as informações ali geradas pelo usuário.
Bom, como é que a gente consegue observar, né? Observar e fazer um comparativo bem rápido em relação ao processo da modelagem tradicional e o processo disruptivo com a inserção do design generativo. Então nós temos, né, para o processo de componentes tradicionais, né, de design tradicional, nós temos essa hierarquia, né? Então a gente tem a história e o contexto, né, dos designers anteriores ali dentro do portfólio de uma determinada indústria. E aí você tem ali a parte do processo de criação do design, do modelo CAD inserido nesse processo, e você tem as condições de design incorporada nessa seção. E aí você trabalha com essas interações, trabalha com um time de engenharia arrastando ali diversas formas geométricas para que você chegue à construção de um determinado produto. E aí, após esses tratamentos de informações, através desses tratamentos de dados geométricos, a gente vai para o setor KE, né, onde a gente vai passar por todas as simulações técnicas, as simulações de fadiga e entre outras simulações, para que a gente possa entender ali qual que é o ganho de performance que a gente tem em relação à concepção e construção desse componente, até a gente chegar ao processo final, tá? Então esse é o design de componente tradicional que nós, né, da engenharia, nós estamos habituados a ter ali dentro do processo criativo de um determinado modelo tridimensional computacional, né? Então a gente vai trabalhar com a parte manual, a gente vai definir as dimensões desse nosso produto, a gente vai trabalhar ali com diferentes formas geométricas e assim aplicar as regras de engenharia, as regras matemáticas, para que a gente possa tangibilizar esse produto. E aí a gente tem, né, o próximo passo, que é observar como o design generativo consegue se encaixar dentro dessa estrutura. Como é que ele se encaixa, como é que ele se molda dentro dessa estrutura. Então a gente consegue observar que dentro do processo de design generativo, a gente continua trabalhando com contexto, né? Com contexto e com os históricos de design de modelo tridimensional ali dentro do setor industrial, dentro de uma determinada planta industrial. E aí a gente pega essas informações, a gente pega esses dados e faz o tratamento junto aos algoritmos matemáticos. Então as informações que foram ali imputadas através dos seus históricos, através do seu contexto de design tridimensional, você vai tratar esses dados com o algoritmo de design generativo, e aí você vai entrar com as constraints, que são os nossos critérios, né? E em conjunto, eu não preciso realizar as simulações, eu já defino parâmetros, tá, de performance ali dentro das configurações do processo de design generativo, para que essas condições sejam tratadas junto ao algoritmo e você gere resultados de acordo com as suas interações, tá? E aí, certamente, a gente vai chegar ali à parte de documentação de design CAD, para em si chegar ao processo final de produção e um produto, para que aquele produto seja manufaturado, né? Então essa parte de inteligência artificial, ela vai explorar milhares de soluções que são transitadas ali dentro do software, para que o usuário, o time de engenharia, chegue ali com uma lista de diferentes peças, para que ali ela possa ser filtrada, né? Ser analisada e assim chegar na melhor tomada de decisão na produção de um determinado produto. Bom, e como é que a gente consegue fazer isso, né? Como é que a gente consegue trabalhar de fato com esses experimentos, o desenvolvimento desses protótipos, trabalhar com essas simulações, trabalhar com essas interações? Através de uma ferramenta, né? No nosso caso, o Autodesk Fusion 360, que é uma ferramenta que vai incorporar todas essas informações, todos esses dados dentro de um único ambiente. Então, bom, dentro do Fusion, a gente consegue trabalhar com essas tecnologias, né? Utilizando aí o processo de design generativo, né? A exploração, né, de forma e função com a parte de modelagem automatizada. Então, o processo de forma de modelagem automatizada, a gente consegue extrair essas informações. A gente consegue também trabalhar aqui dentro, né, do design generativo com componentes estruturais, tá? E aí, concomitantemente, a gente consegue trabalhar com fluidos, tá? Então, não somente com a parte de modelagem orgânica automatizada, não somente com peças estruturais, mas também até mesmo com dutos, né? Elementos mecânicos que trabalham ali com a parte de fluido. Então, essa gama de
peças diferentes, né, de estruturas diferentes, conteúdos diferentes, a gente consegue também atuar utilizando a ferramenta de design generativo. Bom, essas são algumas peças do que a gente consegue observar, né, de forma disruptiva, o que eram peças, né, que foram desenvolvidas através do sistema de modelagem tradicional, que através do tratamento de dados, através das orientações e imputações de recursos, a gente consegue tratar esses dados, né? A própria ferramenta do Autodesk Fusion vai tratar esses dados e vai gerar formas orgânicas como essa. Aí, atendendo os seus critérios em relação a aumento de resistência ou redução de massa, né? Dependendo das suas necessidades como cliente. E aí, expandindo essa acessibilidade da tecnologia de design degenerativo, a gente consegue explorar e aplicar em qualquer tipo de produto, né? Seja um produto estrutural, como mencionado anteriormente, seja um produto ali para a parte de dutos, ou seja um produto que você esteja imaginando. Então, consigo aplicar o design generativo para a construção de uma nova cadeira? Sim, eu consigo aplicar o design generativo para a construção de uma nova cadeira. Eu consigo aplicar o design generativo para a construção de um novo componente que está integrado ali dentro de um veículo automotivo? Sim, eu consigo aplicar o design generativo para a construção de um componente que esteja integrado a uma plataforma automotiva. Eu consigo, como a gente consegue observar aqui nessas imagens, né, a criação de um conceito para desenvolver um novo produto, reconstruir um novo produto com uma forma geométrica totalmente diferente àquilo que a gente consegue observar no mercado, como é uma guitarra. A gente consegue fazer isso? Sim, a gente consegue fazer isso. A gente consegue criar, né, conexões, adaptar conexões complexas e acabar simplificando com o auxílio das formas orgânicas, utilizando aí o sistema de design generativo. Então, definições de configurações mínimas necessárias, fornecer múltiplas formas editáveis, são pilares que a modelagem automatizada dentro do processo de design generativo consegue fornecer para o engenheiro, para o usuário e para os clientes que utilizam aí a plataforma dentro do seu processo criativo de engenharia. Bom, e como é que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue... Estou aqui, né, apresentando, mostrando para vocês como é que a gente utiliza uma ferramenta incorporada a uma plataforma de modelagem 3D para automatizar um processo de modelagem tridimensional. E como é que a gente consegue fazer isso, né, de forma prática? A gente consegue aqui, né, explorar alguns projetos de componentes estruturais, né, com um desempenho importante em relação à parte de objetivo, que a parte de gerar novas formas geométricas é importante, mas tão importante quanto é a gente entender qual é o tipo de ferramenta que eu tenho para efetuar a produção desses componentes que é gerado dentro da plataforma. Então, é um processo aditivo? É um processo de fresagem? É um processo de corte? Qual o tipo de processo que eu tenho hoje para que eu possa produzir esses componentes que são gerados ali através dessa minha automação digital? E aí, sim, a gente pode fazer o processo de fabricação, né, de componentes leves e a consolidação de partes, né, integração de partes. E para isso a gente pode observar que não somente, né, a parte estrutural, mas caminhos de fluidos a gente consegue também gerar aqui dentro do nosso sistema. Então a gente tem dutos complexos hoje implementados em alguns setores da área de engenharia, da área industrial, e aí com a aplicação do design generativo a gente consegue criar um fluxo equilibrado, um fluxo mais eficiente. E aí a gente consegue remodelar, recriar um produto que ali havia estado presente em uma determinada área, né? Gerando eficiência energética, gerando uma economia no sistema de produção, né? Bom, e para isso, né, dentro desse escopo do nosso design generativo, a parte do desenvolvimento, como é que a gente pode trabalhar com as capacidades desse design generativo? O principal foco, né, dentro dos temas de desenvolvimento do design generativo é trabalhar dentro dessas três integrações que a gente consegue observar aqui. Melhorar o tempo do processo de produção dentro de uma célula de manufatura. Então, hoje, o tempo sempre foi
extremamente importante dentro de um sistema de produção, e aí a ferramenta ela está alinhada a esses parâmetros, né? Então a parte dos meios de otimização acaba simplificando ali a utilização desse processo, tá? De computação. Unificar, né, essa tecnologia junto aos usuários, né, para trazer uma experiência consistente. Então, como a gente tem ali um software que ele trabalha em real time em nuvem, a gente consegue trabalhar com uma transição de dados, uma coleta de dados através dessas informações que é gerado pelo time de engenharia, tratar esses dados e gerar um dado com maior consistência, um dado com um melhor aproveitamento, um maior desempenho para que o usuário final tenha um componente ali com uma consolidação dentro das suas necessidades, tá? E certamente aumentar, né, a robustez, a confiabilidade dentro do sistema de produção, né, dentro do sistema de geração de novos componentes. E aí dentro a gente consegue também ter alguns elementos, né, alguns ups, né, alguns plus dentro da ferramenta. O design generativo, quando ele vai de ponta a ponta, você como time de engenharia, você precisa ter um conhecimento, né, sobre todo o cenário e toda a função daquele determinado produto. E aí, às vezes, você leva um tempo para que você possa imputar todos esses dados dentro da ferramenta do design generativo. Mas existem algumas ferramentas de automação, alguns plugins de automação incorporado dentro da plataforma, que ela já consegue filtrar ali o seu espaço de design, a sua geometria, e já consegue calcular rapidamente qual forma poderia se adaptar ao seu espaço. E aí você tem esse controle de volume, né, de alternativas pertinentes a uma variação. Então, existem alguns plugins que estão inseridos dentro da plataforma que pode agilizar esse processo para você antes que você chegue ali à utilização da ferramenta do Generative Design. Então, é um plus que a gente tem ali disponível para que o engenheiro, a equipe técnica, possa usufruir dessa tecnologia dentro da plataforma. E aí, aqui a gente já começa a embarcar, né, de forma prática, como que o usuário consegue utilizar a plataforma, né, digital, para que ele possa inserir os seus dados, e aí todo o esquema de inteligência artificial em nuvem que está ali por trás do Autodesk Fusion 360 vai coletar essas informações, trabalhar com os algoritmos computacionais para que possa gerar ali os resultados necessários para que você precise, né? Então você vai trabalhar ali com forças remotas, né, e movimentos remotos, restrições remotas, a capacidade de aplicar o momento, né, fora de um determinado eixo ou de uma determinada face, né, da região da sua forma geométrica, né, do seu projeto tridimensional. Você pode aplicar limites de deslocamento em um determinado local global dentro do seu modelo tridimensional. Você pode trabalhar com massas de ponto manual e notas e recursos inseridos dentro da plataforma. E essas caixas aparecem ali inseridas dentro da plataforma para que você possa ajustar esses parâmetros de acordo com as suas necessidades, de acordo com a necessidade que você tem ali do seu cliente, tá? Certamente você vai incorporar essas informações e a plataforma ali vai captar para que possa tratar esses dados. Bom, e aí, né, por que os recursos avançados eles são importantes? Para que a gente possa ter uma métrica, né? Para que a gente possa ter uma peça, um componente que atenda às necessidades dos nossos clientes, seja ali em relação a uma resistência de carga, ou seja ali também em uma durabilidade maior desse nosso produto e uma velocidade de produção maior também. Então, forças remotas, restrições remotas, elas são implementadas sobre as estruturas de configurações. Então, tá aí. Essa ferramenta não é uma ferramenta que vem para substituir o engenheiro, tá? Ela vem para ser uma ferramenta alinhada. Esses dados, essas informações, elas precisam ser tratadas pelo time de engenharia. Os engenheiros são responsáveis pela análise desses dados para que esses dados possam ser incorporados pela plataforma. Bom, e aí a gente consegue observar aqui que tão importante quanto o tratamento desses dados é criar, né, esses resultados com base ao seu sistema de produção. Então, se você está trabalhando ali com uma máquina de usinagem ou uma máquina de manufatura, um dos grandes processos aí de análise que a gente
toma como nota de importância é que esses elementos que são gerados ali de forma orgânica na plataforma de inteligência artificial, eles sejam dados simétricos, né? E aí, com as análises, com as configurações necessárias dentro do plano de configuração, você consegue obter ali parâmetros de geometrias simétricas, né? Então, a gente consegue observar, criar esses obstáculos também dentro dessa zona de forma simétrica, para que esses dados possam ser filtrados e analisados da melhor forma possível. Bom, a gente consegue também, dentro ali do processo manual, né, dentro do processo de automação, dentro das configurações que são feitas e elaboradas pelo time de engenharia, a gente consegue trabalhar ali com os resultados de fresamento em 3 eixos, de fresamento em 4, 5 eixos e também com outros elementos do processo de manufatura aditiva, né? Então todas essas tecnologias do mercado também estão em sincronismo com a tecnologia de software do Generative Design. Então a gente consegue gerar aí peças simétricas como são os elementos que a gente consegue observar aí na imagem. Bom, além dessas informações de parâmetro de configuração de pré-definições de simetria, a gente também consegue trabalhar com algumas outras análises, né? Análise em relação à parte do sistema KE. Então essas condições elas podem ser implementadas ali dentro das caixas que foram exibidas anteriormente. Então se você quer implementar um limite de frequência, você consegue aplicar esse valor ali dentro do parâmetro e aí esses valores serão tratados e gerarão esses resultados aí, como a gente consegue observar. Um limite de frequência para um produto em relação a 25 Hz e uma sequência ali, um produto na sua segunda versão com um limite de frequência em 40 Hz. E a gente consegue observar a diferença em relação à parte estrutural desses nossos modelos. Ele tem um acréscimo de massa, né? Um acréscimo em relação à sua arquitetura orgânica, para que ele possa suportar aí o máximo possível em relação ao processo de resistência desse nosso produto. Bom, a gente também consegue implementar outros recursos físicos dentro desse processo de análise, ali também como a flambagem. Então todos os estudos mecânicos, todos os estudos físicos, as análises físicas em relação ao tratamento de dados para uma simulação, né, de resistência, uma simulação de movimentação e comportamento de estresse em relação a um componente, a gente consegue implementar essas condições de limitações dentro da ferramenta do Generative Design. E aí a gente consegue elaborar uma fabricação com segurança, né? Então, um fator de segurança nível 2, um fator de segurança nível 5, e aí a gente consegue gerar aí esses resultados, esses componentes aí a serem exportados pelo time de engenharia, né? E simultaneamente trabalhar aí com o sistema de fabricação e os seus métodos. Bom, a robustez, né, em relação à parte aprimorada, melhor tratamento em relação à parte da separação de geometrias. Sempre que nós temos ali a exibição de um componente para a análise de engenharia e o desenvolvimento desses parâmetros de Generative Design, a gente precisa criar elementos geométricos que precisam ser preservados dentro desse nosso produto, e a gente precisa criar também elementos geométricos que podem ser o quê? Obstáculos dentro desse nosso produto. E aí, certamente, com o aprimoramento da resolução, né, ali de inteligência artificial, a gente consegue gerar resultados diferentes. E aí, certamente, a robustez em relação ao aprimoramento, pelo fato de ser uma ferramenta sincronizada em nuvem, então ela sempre recebe atualizações em relação aos reports dos usuários. E aí você consegue ter um tratamento mais efetivo em relação à parte de inteligência artificial desses modelos mecânicos, né? Bom, essa a interface, né, uma interface aí amigável, onde a gente consegue criar diferentes tipos de resultados, e esses resultados eles conseguem ser tratados em um sistema de gestão, né? Gestão e gerenciamento. Bom, também em relação ao processo de fundição sob pressão, então existe a parte de suporte, né, estendido para esse tipo de processo de manufatura, né? Então todos os tipos de carga de resistência, simetria, né, em relação aos limites de deslocamento de um determinado moldal ou flambagem, a gente consegue observar aqui resultados
efetivos dentro da plataforma com a geração de resultados e componentes mecânicos dentro da plataforma. Bom, essas melhorias, né, esse conjunto, né, de dados que são implementados dentro da interface consegue gerar aí resoluções mais rápidas em relação ao processo de tempo de produção de um determinado produto, consegue ter um suporte maior a métodos de produção, consegue ter um aumento nos estudos convergentes gerados ali dentro da plataforma. Então, inúmeros resultados são gerados, a gente consegue ter um aumento aí em relação aos estudos convergentes. E a gente consegue ter aí uma redução de estudos reprovados, né, dentro da plataforma aí em 50%. E aí, o design generativo ele é um recurso certo para você, né, em relação à parte do desenvolvimento, a parte da modelagem tridimensional, né, sair daquele sistema tradicional de modelagem tridimensional e passar a atuar dentro de um sistema de tecnologia em nuvem e um sistema de automação de modelagem tridimensional. Como é que a gente consegue ter essa clareza, né, dentro desse processo? Então, o porquê utilizar o design generativo dentro da indústria, dentro do seu setor de manufatura e desenvolvimento de produto, né? O custo, o desempenho, né? O tempo, a energia, né? A parte de energia e eficiência energética é importante para você dentro do seu critério de manufatura, de produção, de desenvolvimento de novos produtos. Então, se você é uma pessoa, né, que tem a proposta de desenvolver novos produtos, certamente o design generativo ele pode ser um seu aliado, né? O design generativo ele não é apenas uma ferramenta de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento de projetos, né? Mas em si, ele também trabalha com a proposta de novos produtos para a indústria, trabalha com a melhoria contínua de novos produtos a serem incorporados no setor de produção e também é uma ferramenta de suporte à fabricação. Tá? Então, se você está pensando, se você está navegando entre esses três eixos de desenvolver novos produtos, trabalhar com a melhoria contínua daquilo que você já tem no seu layout de produção e trabalhar ali com um suporte de fabricação, talvez a ferramenta de Generative Design seja uma ferramenta extremamente paliativa para o seu sistema aí de capacitação, para o seu sistema incorporado à sua célula de produção. Bom, o design generativo é ideal para você? Então, se você tiver objetivos organizacionais das seguintes formas, né? Melhorar o desempenho de um determinado produto que você já possui ali no seu sistema de desenvolvimento, né? Se você quer aumentar o seu sistema de produtividade, né? A capacidade de inovação do seu time de engenharia. Se você quer conquistar novos negócios dentro do seu mercado de indústria, né? Assim com produtos com uma alta eficiência, produtos com um alto desempenho, sim. Essa pode ser uma ferramenta aí que pode ser a sua aliada no seu sistema de desenvolvimento, tá? E aí, certamente, você vai trabalhar com análise de estresse, vibração, flambagem e todos os outros elementos que pertencem ali à parte de desenvolvimento mecânico, né? Ele vai te trazer esses dados, ele vai te explorar ali esses dados. E para demonstrar isso, né, algumas histórias eu trouxe aqui no início dessa nossa conferência. Eu trouxe um case da GM, né, da General Motors, para o sistema da indústria automotiva, onde ela transformou um componente que era ali pertencente à plataforma de um veículo, que era subdividido em 8 partes, e com a implementação do design degenerativo, ele se transformou em um único componente. E a gente consegue observar alguns outros elementos que pertencem à indústria. Então, a indústria de fabricação, a indústria de produção, né? A indústria de produção CNC, né? Ela vem utilizando essa ferramenta para gerar novos produtos. Então a gente consegue observar que o resultado, né, mundial aí de uma empresa que trabalha com a produção, né, e a fabricação de componentes no processo de usinagem CNC, e aí com a redução de 25% de massa em um determinado produto, ela consegue atingir o quê? Velocidades maiores no seu processo de fabricação. Então esse é um dos cases que a gente tem para a parte de usinagem CNC, do setor de fabricação. Na indústria aeroespacial, como é que a gente consegue trabalhar com a indústria aeroespacial e implementar o design generativo, né? Então, qual que é o perfil do cliente, né? O time de engenharia está buscando aqui um novo produto para uma nova missão aeroespacial, e aí, juntamente, o design generativo consegue criar um mecanismo que consegue reduzir 30% desse
dessa massa, né? E é fundamental, né? Quando você está enviando uma carga para o espaço, você precisa da redução de peso. Quanto mais você reduz peso, maior você tem a capacidade de levar uma quantidade maior de massa para o espaço. Então, ela está literalmente atrelada aí aos custos de uma missão aeroespacial. O nosso case da sequência, né, voltando aí ao cenário da indústria automotiva, a recriação, né, então o grupo Volkswagen, né, no Vale do Silício, ele cria ali novos componentes para a remodernização da Kombi, né, então essa nossa Kombi, né, um ícone de venda da Volkswagen, ela trabalha com o time de engenharia, o time de engenharia cria novos componentes para serem implementados para essa nova Kombi, né, uma Kombi elétrica, e aí você tem ali o desenvolvimento de um novo produto para o setor industrial, né, utilizando e sincronizando esses dados aí através da nuvem, através da inteligência artificial e através do design generativo. E aí, certamente, voltando aqui à indústria aeroespacial, né, o desenvolvimento de componentes específicos para o desenvolvimento de protótipos de foguetes, né, a gente tem ali um componente que a gente consegue observar dois cenários, né? O cenário onde ele foi modelado em uma condição manual, né? Uma condição de engenharia tradicional, e ali o tratamento dos dados até chegar ali a uma condição de generative design. Isso acaba minimizando o peso aí em relação às cargas ali do foguete. Bom, ali também aqui com a Formlabs, né? Um case da Formlabs, uma das principais empresas aí no setor de manufatura aditiva, né, trabalhando ali com os pilares das impressoras desktop. A gente tem ali o sistema SLA, SLS, onde você consegue recriar o frame de um novo produto, né? Então a gente está acostumado ali ao sistema de framing tradicional, né, das bicicletas, e aí com essa tecnologia de design generativo, você consegue remodelar, recriar um novo componente, um componente que tem uma eficiência energética maior, um componente que tem uma redução de peso e um componente que vai sair de uma linha de material tradicional, né? Então, normalmente você consegue observar ali os frames de bicicletas trabalhando em aço, em metal, e né, você consegue trabalhar ali com polímeros em relação à produção destes novos produtos. E aí, certamente, né, a gente consegue desbloquear aí com sucesso a inserção do design generativo em relação, né? Design generativo é uma ferramenta aí para dar suporte, né, e eficiência para o time de engenharia explorar aí de diversos tipos de projeto, uma ferramenta que pode aumentar e aprimorar, né, o fluxo de trabalho no desenvolvimento de produtos existente com soluções imparciais, uma ferramenta que fornece, né, desempenho e opções de design consistentes dentro da fabricação, e uma ferramenta que fornece insights para o time de engenharia, né? E o design generativo, ele não é um substituto, né, para designers e engenheiros, então ele não é uma ferramenta substituta, é um processo de desenvolvimento de produto de ponta a ponta, tá? E aí sim, né, o design detalhado, o fluxo de trabalho de simulação e validação de detalhados e julgamento e experiência de um designer ou engenheiro. Ele não vai julgar um engenheiro, ele não vai julgar um projetista, ele vai ser uma ferramenta auxiliar, uma ferramenta aliada ao time de engenharia, tá? E aí, certamente, eu encerro aqui a minha participação, trazendo essas informações em relação ao processo de design generativo e como ele pode ser implementado à indústria, como você pode, com o seu setor de fabricação, o seu time de engenharia, utilizar essa ferramenta como uma solução para novos produtos.